Olá, boa tarde a você que está conosco. Esperando pelas informações de mercado, a gente teve na finalização dos negócios lá em Chicago um dia positivo para soja, negativo para trigo e milho. Mas vamos olhar para a soja e entender o que motivou essa movimentação positiva. Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Dia positivo em Chicago, principalmente para a soja, mas a gente percebe, Luiz, que a diferença entre safra nova lá nos Estados Unidos e safra atual, safra que está sendo negociada, está aumentando cada vez mais. Quando a gente compara, por exemplo, julho e novembro, essa diferença chega a ser de $2 por bushel. Ajuda a gente a entender o que está acontecendo com o mercado, parece que tem uma certa tranquilidade em relação à safra americana, enfim, o que a gente pode entender dessa movimentação dos preços? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Alex, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Alex, a gente teve um movimento positivo hoje no mercado, mas assim, eu acho que nada mudou, digamos assim, né? O mercado, ele realmente está num momento um pouco mais vermelho, mais negativo, né? Tanto que a gente viu uma queda bem acentuada dos contratos futuros aí nas últimas sessões, semana passada, semana anterior. Agora o mercado trabalhando num patamar bem mais baixo do que estava antes. Né? Essa posição spot aí, Júlia, a gente começa a já deixar de lado ela, que ela começa a perder liquidez agora. Inclusive hoje a gente percebe, né, uma valorização maior dela frente aos outros contratos, né? Inclusive, como tu colocou, aumentando essa diferença aí entre safra velha e safra nova. Inclusive, a diferença entre julho, né, que é o contrato spot ainda, e o próximo contrato, que é o agosto, também está relativamente grande, né? A gente está falando de $1 de diferença. Essa diferença tende a cair, tá? Por isso que eu acho que esse movimento aí da posição spot, a gente tem que ter um pezinho atrás, porque a gente tem algumas questões envolvendo reposicionamento de carteiras, né? Então, o mercado começa a deixar de lado essa posição e começa a olhar mais para agosto como posição spot. Então, eu vejo que existe um espaço maior para essa posição julho perder valor e se aproximar da posição agosto, que é a próxima posição, e essa posição agosto está trabalhando aí próximo de 15, 15,50, né? 15,30, 15,50. Então, assim, essa diferença entre safra velha e safra nova basicamente como tu colocou, a gente tem uma tendência atual de os Estados Unidos colher uma grande safra lá em setembro, outubro, né? Obviamente que é muito cedo para a gente falar em consolidação, a gente está recém na finalização do plantio lá, inclusive hoje deve sair agora, daqui a pouco, o relatório de evolução de plantio de condições de lavouras. O USDA deve mostrar que o plantio acabou, foi encerrado dentro da janela ideal, a área foi atingida, a área esperada foi atingida, e as condições, né, até devem melhorar frente à semana passada, as condições de lavouras. Então, assim, a gente tem um início de safra americana muito positivo, né, tanto por tamanho de área que foi toda atingida, quanto por clima, porque o clima aí nos últimos dias tem sido positivo, as próximas semanas aparentemente vão ser de clima positivo para as lavouras. Então, tudo nos leva a crer nesse momento inicial que a safra americana vai se desenvolver bem e que a gente pode colher lá na frente, os Estados Unidos podem colher lá na frente uma safra cheia. Então, isso pesa, né? Pesa para essa diferença aumentar, de fato, né? De $2 aí, porque se de fato os Estados Unidos colher uma safra de 126 milhões, né? 127 talvez, como o mercado está prevendo inicialmente, é uma safra recorde, é uma super safra, é uma safra que ajuda a aliviar um pouquinho os estoques. Então, naturalmente, a gente tem que trabalhar com o mercado mais fraco lá, principalmente a partir de setembro, que são os contratos da safra nova. Ou seja, $16 está exagerado, Luiz? Eu não diria que exagerado, tá? Porque esses $16 refletem ainda, né, uma safra velha que vem com estoque apertado nos Estados Unidos, né, vem com uma demanda forte pela soja americana, principalmente pela quebra na América do Sul, quebra no Brasil. Então, ele reflete de alguma forma a realidade atual, tá? Só que essa realidade está prestes a mudar para uma realidade de safra nova. Então, teoricamente, esse 16,30 hoje está um pouquinho sobrevalorizado, digamos assim, né? E é isso que essa diferença de contratos entre safra velha e safra nova está nos mostrando, né? Não é a safra nova que está muito desvalorizada, é a safra atual que está um pouquinho, talvez, sobrevalorizada, e é por isso que eu acho que, dependendo do que acontecer, naturalmente, né, nas próximas semanas, essa diferença tende a cair, e tende a cair com o contrato da safra velha se aproximando mais do contrato da safra nova.
Tem dois fatores que eu queria colocar na mesa para sua avaliação, até que ponto isso é uma influência positiva ou não para preços. Por exemplo, a volta da China aí, né? Ou pelo menos a tranquilidade maior dos chineses em relação à Covid por lá. Hoje, por exemplo, Xangai acabou já decretando vitória aí contra a Covid e deu uma animada nos mercados financeiros de uma forma geral. E o outro ponto que eu queria colocar na mesa também é a questão da greve dos caminhoneiros lá na Argentina, né? Até que ponto isso é positivo para preço ou não, enfim, qual a interferência que isso pode trazer aí para o mercado. Afinal de contas, olhando de fora, são pontos positivos para a soja, mas será que tem força suficiente para fazer mudar patamar de preço, Luiz? Eu diria que não. Acho que, obviamente, são fatores importantes, né? Cada um tem o seu peso aí. Obviamente que notícias positivas da China sempre são notícias positivas para o mundo, de uma forma geral. Vamos lá. Ainda mais se a gente estiver falando de Covid, né? Nunca é bom a gente ouvir que a China está fechando portos, porque isso mexe com uma logística aí em nível mundial, não só de grãos como de outros produtos. Então, a notícia é positiva, sim, mas eu acho que fundamentalmente não muda muita coisa para a soja, tá, em Chicago. Mas é assim um fatorzinho ali, mesmo que pequeno, de suporte, tá? Então, assim, para mudar patamar, eu acho que não tem força, né? Eu acho que é só uma notícia positiva que traz um certo alívio aí de uma pressão negativa pelo lado financeiro. Fundamentalmente não muda muita coisa, até porque, de novo, mercado em Chicago olha hoje para a safra nova, né? E safra nova está ali na frente, ainda não está presente no mercado, então muita coisa pode acontecer até lá, mas sempre é positivo uma notícia aí, melhor da China, né? E no caso da Argentina, da mesma forma, tem a sua importância, mas assim, comparando com outros fatores, a Argentina vem há muito tempo com problemas, esses problemas não são de hoje, né? Não é de hoje que existem greves, não é de hoje que tem problema de embarque, não é de hoje que tem problema econômico, cambial e tudo mais. Então, o mercado, de uma forma geral, há um bom tempo, está tirando o peso da Argentina. A Argentina já não tem tanta importância assim. Obviamente, a gente sabe da importância da Argentina para o mercado de subprodutos, de farelo e óleo. Eles ainda são os maiores exportadores do mundo, mesmo perdendo força. Então, claro, por esse lado pode ter algum impacto, mas como é uma notícia recente, enfim, são poucos dias aí de greve, a gente tem que acompanhar. Nesse momento não tem um impacto importante aí, principalmente no farelo e óleo, onde poderia haver, né? Mas, claro, vai depender muito do tempo que vai durar essa greve, da amplitude dela em nível nacional ou não, mas nesse momento realmente é um fator totalmente secundário para o mercado, então a gente tem que acompanhar, claro, né? Como a gente tem que acompanhar essas notícias aí também brasileiras aí envolvendo a paralisação no Porto de Santos, que eu diria que é mais importante do que a questão argentina, mas como eu falei, nesse momento realmente esses fatores China e Argentina são bastante secundários aí para Chicago. Boa. Agora, essa semana tem um relatório importante, que é o que define a área plantada lá nos Estados Unidos. Qual a expectativa de vocês aí nas safras e até que ponto esse relatório pode mexer com o mercado, ou para baixo ou para cima, enfim? Eu ia dizer isso. O USDA, ele, né, nos últimos meses, até barra ano aí, eles têm nos surpreendido às vezes, né? Inclusive, a intenção de plantio lá de março nos surpreendeu, porque ninguém esperava que o USDA fosse indicar uma área tão grande de soja, uma área tão pequena de milho, a ponto da soja ultrapassar o milho pela primeira vez na história. Mas é isso que ele trouxe. E o que deve acontecer agora, a gente não espera por grandes ajustes, né? Ou grandes mudanças frente ao que o USDA trouxe. O USDA deve confirmar que a área de soja vai ser maior que a área de milho, mas a gente entende que existe um espacinho aí para o USDA cortar um pouquinho a área de soja e aumentar um pouquinho a área de milho, né? Talvez uns 500 mil acres aí a menos na soja, 500 mil a mais no milho. Não muda muita coisa, a gente está falando aí de 1 milhão a menos, talvez, de potencial para a soja, não muda muita coisa, isso se tira na produtividade, se for o caso, né? Mas em se confirmando uma pequena diminuição na soja, um pequeno aumento no milho, naturalmente a gente pode ter um fator aí para a soja que seja positivo, né? Mesmo que pontualmente positivo, mas seria uma área menor, e aí uma área menor é um potencial menor e tudo mais. Então, mas eu acho que não muda praticamente nada, tá? Eu acho que pode ter um impacto inicial, um impacto pontual naquele dia, na quinta-feira, na sexta-feira, mas não muda muito a cara da safra americana, nem para soja, nem para milho,
Mas, claro, aí a gente tem que acompanhar depois disso, né, como vai ser o desenvolvimento das lavouras, e tudo pode acontecer, digamos assim, até setembro e outubro. E é para isso que o mercado vai olhar agora, para clima nos Estados Unidos, para ver se as lavouras vão andar bem ou não e se a safra vai ser cheia ou com problemas lá na frente. Por enquanto, o clima garantindo aí uma safra com bom potencial. Sim, o clima é positivo, né? Tem melhorado. A gente teve umas ondas aí de calor, elas já passaram. Agora a gente tem uma umidade que não é tão ampla, né? Que não é tão grande, digamos assim, mas ela é bem ampla, né? Que pega vários estados importantes ali. Não falta chuva, nem sobra chuva, então a gente está aparentemente com um clima bem favorável para o desenvolvimento das lavouras de soja e milho. Muito bom. Luiz, a gente viu Chicago se comportando dessa forma, tentando buscar um novo patamar de preços aí para a soja e para a safra nova americana, buscando aí preços mais baixos do que a gente viu sendo praticado na atual safra. E aqui no Brasil, hein? O que a gente pode dizer? O dólar acabou compensando essas perdas? De alguma forma, a gente ainda tem preços firmes por aqui? Enfim, o que a gente pode esperar da precificação por aqui? Sim, o dólar foi fator fundamental aí para a gente não ver preços ainda mais baixos no Brasil, né, Alex? Como eu falei, a gente teve um movimento em Chicago negativo bem acentuado, né, nas últimas 2 semanas. Os preços brasileiros recuaram. Na semana passada chegaram a cair até R$10 em algumas praças, né, por saco. Mas o dólar segurou, porque ao mesmo tempo que Chicago caiu, o dólar continuou subindo, né? Hoje aí está acima de 5,20 e os prêmios estão ajudando. Então, eu diria que apesar de Chicago, os preços ainda estão encontrando certo suporte aí no câmbio, principalmente, e também nos prêmios. Então, os preços ainda são interessantes sim, Alex, até porque se a gente comparar o preço atual com o preço de safra nova, que trabalha com aqueles contratos lá de $14, $14,50, a gente tem preços bem mais baixos para safra nova. Então, para quem ainda tem soja, o momento segue sendo interessante. Claro que não é bom vender quando a gente está no movimento de queda, como o atual, né? Mas ainda são preços interessantes, preços remuneradores, e o produtor deve continuar de olho aí o que tem ainda soja para vender, porque esse movimento não deve se estender por muito tempo, eu entendo, tá? Principalmente pela questão prêmio, né? Porque a tendência para os prêmios nos próximos meses é de alta, não tem como ser diferente, eu acho. Porque a gente tem uma escassez de soja, e vai ter uma escassez de soja no segundo semestre, e isso deve segurar o preço de mercado disponível. Então, o produtor pode ter preços um pouco melhores que ele tem hoje, e eu acho que ele tem que ficar de olho para aproveitar sim, porque, como eu falei, apesar da queda recente, os preços ainda são favoráveis, ainda são bem remuneradores, principalmente se a gente comparar com os preços da safra nova. O mercado interno vai acabar fazendo a parte dele no segundo semestre, então? Sem dúvida, né? Por mais que a gente tenha uma queda natural agora nas exportações, e nesse ano vai ser uma queda mais acentuada, né? A partir de agosto, principalmente, o mercado interno naturalmente tem que consumir a soja aí para esmagamento, e então ele não vai faltar essa demanda aí até o final do ano. Então isso é um fator sim que pode trazer sustentação para os preços. Ainda mais se a Argentina continuar fazendo, participando menos desse mercado aí, daí que sobra um mercado melhor para o Brasil, Luiz? Oportunidade? Exatamente. Esse ano a gente está com exportações bem fortes de farelo e de óleo. As exportações podem, inclusive, aumentar ainda, dependendo do que acontecer com a Argentina, embora, como eu falei, ainda seja secundária essa questão argentina, mas, de fato, a gente tem que ficar de olho aí, porque esse esmagamento pode até surpreender, né, positivamente, se for o caso, a gente ter uma demanda por exportação de farelo e óleo adicional. Boa. Muito bom, Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tá aí, então, informações do mercado. Mercado, portanto, buscando um novo patamar de preços, um patamar precificando uma certa tranquilidade de oferta mais adiante. Nesse momento, o que a gente tem é uma condição favorável para o desenvolvimento das lavouras e uma demanda que não chega a assustar, não chega a fazer ou justificar uma mudança no patamar de preços. Então, o Luiz disse que é para a gente ficar atento aí nos atuais patamares de preços, ainda são remuneradores, e óbvio que a safra dos Estados Unidos ainda não está definida.
Muita coisa pode acontecer daqui para frente, principalmente por conta de clima, mas, de qualquer forma, o produtor que precisa negociar nesse momento ainda são bons preços, segundo avaliou aqui para a gente Luiz Fernando Gutierrez. Vamos aos preços lá em Chicago, vamos ver como encerrar as negociações. De olho na tela, vamos lá. Para soja para julho, lá em Chicago, 16 dólares e 30 centes por bushel, uma alta de 19 pontos mais 75. Para agosto, a alta já foi menor, 8 pontos mais 75 e olha aí, 15 dólares e 29 centes por bushel. Aquela diferença que o Luiz Fernando falou de $1 por bushel aí praticamente em relação ao próximo mês de negociação. O setembro, 14 dólares e 52 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25, alta mais tímida, por exemplo. E o novembro, 14 dólares e 32, uma alta de 8 pontos e meio. Quando a gente compara com os 16,30, praticamente 2 dólares aí de diferença. Vamos ver o milho. Milho lá na Bolsa de Chicago teve um dia negativo, julho caiu menos 6 pontos aí de queda, fechou a 7,44, mas setembro, dezembro e março tiveram quedas superiores a 20 pontos. Setembro fechou a 6 dólares e 61 centes por bushel, dezembro 6 dólares e 53 centes por bushel e o março de 23, 6 dólares e 59 centes por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo. Trigo também caindo forte, perto de 20 pontos aí nos principais vencimentos. Julho, 9 dólares e 4 centes por bushel. Setembro, 9 dólares e 17 centes por bushel. Dezembro, 9 dólares e 33 centes por bushel. E o março de 23, 9 dólares e 43 centes por bushel. Queda forte aí do trigo, mais um dia, portanto. E voltando àquele patamar abaixo dos 10 dólares por bushel, se consolidando aparentemente nesses níveis. Vamos acompanhar. Muito bem, a gente vai encerrando o nosso boletim. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação aqui conosco. E lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.